I don't know. Eu não sei hoje o que eu faço no teatro. Do fundo do meu coração. A gente estava falando sobre várias outras coisas. Eu estava te falando agora há pouco sobre essa outra incursão da minha vida, né? De estudo. E, e talvez a minha relação com o teatro hoje seja uma relação de muita dúvida, de muito questionamento, de muito deslocamento. Então você está me pegando em um momento onde eu tenha repensado muito profundamente a minha história dentro do teatro. Eu sei que tem 26 anos, 24, sei lá, né? Não vou parar agora para contar, que eu escolho o palco como profissão, né? Até entrar na universidade e desde então só viver disso e pagar as minhas contas a partir disso. Mas eu acho que hoje eu sou muito questionamento sobre o que eu faço no teatro, porque às vezes eu fico me perguntando o que o teatro que eu aprendi a fazer fez de mim, ou faz de mim. Entende? Então, eu sou um operário, eu vou da idealização de um projeto ao pano de chão da sala de ensaio que eu consigo com muito sacrifício, até a estreia, passando muito efemeramente pelo aplauso, voltando para a solidão de repensar um processo, de pensar a minha conta, paga ou não paga, a solidão do abandono de várias relações da minha vida afetivas sexuais, em relação ao meu corpo, à minha saúde, à minha alimentação. Eu sempre devotei ao teatro um lugar muito acima até do que seja o cuidado comigo, né? Então, o que eu faço no teatro? Eu estou em dúvida no tempo, se eu fui e sou ainda, né? Um apaixonado, eu não sei se a palavra é mais paixão, porque eu não sei se eu consigo nutrir nenhuma relação de romantismo mais com o meu trabalho e com o teatro. Eu me sinto, eu acho que eu fui uma criança, bati no microfone, eu acho que eu fui uma figura que viveu e sobreviveu muito fortemente a, no universo das fantasias que eu inventei. E eu acho que, como tudo, eu sempre me lancei de uma maneira muito drástica a essas fantasias. Eu começo a escrever com 14, 15 anos, porque eu queria morrer, eu queria me matar, né? Eu acho que isso em fruto de muito bullying, de muitas questões que atravessaram a minha existência não binária, né? Até então, uma presença e uma pulsão transgênera muito forte no meu corpo e uma inadequação muito profunda em relação ao que eu recebia de violência, tanto de mulheres cis como de homens cis, e hoje eu entendo e identifico esse lugar muito nitidamente. E a escrita ela foi a possibilidade de eu construir um mundo em que o mundo era possível. E o exercício da poesia, para mim, a poética, ela não é um exercício meramente profissional. Para mim, eu sinto mesmo que a poética no meu corpo ela é um resgate espiritual, ancestral. Eu sinto que é onde eu vivo a minha espiritualidade, é onde eu vivo os meus ideais, a minha filosofia. Não está dissociado. Eu acordo, o modo de criar não é o mesmo modo de acordar, beber água, tomar café e existir. Não tem diferença. Não tem diferença. Não tem diferença. É uma coisa só. É a cosmologia do que seja estar vivo para mim, né? E essa poética da escrita foi antes da escrita vem da dança, dança, depois escrita, depois verticalmente no canto e depois a paixão pelo teatro obsessiva que me fez fidelizar com o teatro numa monogamia ciumenta, monopolizadora de tudo do que pudesse ser a minha existência.
mas sempre muito honesto. Ali eu acho que eu dei a minha contradição inteira. As minhas fragilidades, as minhas potências ficaram sempre muito expostas. O meu desejo de me dar inteiro para o outro. Eu me dei de uma maneira kamikaze. E eu acho que as minhas feridas todas que vêm do teatro foi justamente de uma experiência muito drástica de me dar. O exercício da direção me fez ser muito generoso, duro e exigente, como foi a minha educação comigo mesmo, né? Pela virtuose, pelo domínio de algo, por chegar em alguma coisa que eu de fato queria chegar, por conquistar. E foi assim que eu conquistei as coisas, porque eu nunca tive ninguém que fizesse projeto para mim, né? Embora depois de um tempo eu tivesse pessoas que me ajudaram profundamente, me ensinaram profundamente a fazer, ou elaborar, ou a conquistar patrocínio, porque a gente não conquista nada sozinho, mas o início não foi esse. Foi essa empáfia, essa petulância, essa arrogância sã que eu tive. E eu acho que foi ela que me moveu muito dentro do teatro, assim, obsessão pelas imagens, por fazer. Então, quem eu sou hoje no teatro, caralho, não sei, talvez fique difícil para mim, porque dentro de estudar muito profundamente, enegrecer as minhas perspectivas de vida, né? Meu trabalho, e não só enegrecer, como também expandir para além do que seja uma conceituação que está circunscrita ao campo do teatro e das artes, eu, eu, eu passei a perceber muitas questões que, para mim, elas hoje são fundamentais para que eu possa me sentir acolhido e fértil no campo do exercício da minha criação, e que não necessariamente o teatro me oferece isso por como está instituído como uma prática, né? Então, eu acho que eu sou alguém hoje no teatro que repensa essa trajetória. Eu estou fazendo 19 anos de direção, onde eu escolho a direção como uma escola muito profunda, né? Direção de ator, de gesto, de palavra, de cavar a emoção que não existe ainda ali, que pode vir a existir, de uma dramaturgia que é construída a partir da potencialidade, da fragilidade, do deslocamento desse intérprete. Processos muito ricos que eu ainda tenho muito interesse de seguir, porque eu acredito em tudo isso, sabe? Mas eu acho que hoje no teatro, eu não sei, eu repenso as minhas heranças estéticas, eu repenso as minhas relações interpessoais, eu repenso a minha escola, eu repenso a minha relação com a cisgeneridade, eu repenso as construções políticas que eu acreditei que eram os meus discursos. Então hoje no teatro eu sou mais buraco do que uma afirmativa. Existe teatro quando a gente naufraga do narcisismo que a gente herda de toda essa educação e de toda essa sistêmica. Existe teatro quando o campo de projeção ele faz com que a gente, como indivíduo, como ser humano, se contamine a um ponto onde a sensorialidade e o aprendizado e o saber que vem da sensorialidade e de dimensões que só o afeto é capaz de construir imperam. Existe teatro quando o artesanal e o tecnológico devolve a gente o direito da gente de ser gente, de ser humano. Por isso eu não tenho tanto, eu tenho muita curiosidade, muito fetiche, muita vontade de fazer cinema, televisão. As incursões que eu tive no cinema e na televisão em outras linguagens, que tudo é um campo de magia, é um campo de jogo, mas essencialmente o teatro ele devolve, ele demanda, ele exige, ele obriga, ele vomita do corpo o próprio corpo, a própria solidão da existência, o próprio vazio. O teatro eu acho que é encontro, ele é essencialmente encontro.
Isso é artesanal, isso é vazio, é sobre a gente conseguir topar com uma experiência drástica de uma solidão, que é de todos os lados, de quem apresenta e de quem recebe, porque quem recebe também apresenta junto, né? E apesar de uma sistêmica mercadológica e social colocar uma hierarquia entre o que seja espetacular e o que seja público ao receber e todos as possíveis valorações que possam ter dessas entidades que gerem a cena, que gerem o material, que gerem a criação ela não está em um corpo específico, né? A criação ela está no ar, ela só se dá a partir de um campo e esse campo é um encontro. Isso é o teatro para mim, sabe? É do humano para o humano, é o drástico de um fenômeno de vinculação humana. Isso me interessa. Eu não posso responder essa pergunta, você sabe, acabei de falar, que é inquietante para mim sem contextualizar o meu momento. É um momento em que eu tô com um pé dentro e um pé fora, né? E é muito bom, às vezes, não estar em nenhum lugar e ser entre. Durante muito tempo eu sofri pela condição de ser um entre. Não é homem, não é mulher. Pensa que precisa ser mulher com vagina para legitimar a feminilidade que tem. Até com 40 anos entender que a minha feminilidade ela não passa por uma vagina, pelo contrário, eu sou outra espécie de feminilidade. Então, nesse entre hoje, de olhar a classe artística que eu devoto respeito, reverência, com a qual eu aprendi muita coisa e desgostei de muita coisa, e também estar fora dela a partir de outras premissas, de estar em contato com outras camadas sociais, nada a ver com essa classe que, inclusive, desculpa, sei lá, nem sabe da existência, o que é importante para mim, de também ocupar esses espaços, porque eu consigo olhar com outra perspectiva sobre aquele lugar que eu ocupei e que também faço parte, e que também, ao falar dele, falo de mim também. Mas hoje, como eu vejo, como eu percebo, como eu me insiro, como eu sinto, eu acho que é difícil falar sem falar de uma classe que está afogada, afundada, soterrada, ludibriada por um sistema político que ignora, que subalterniza, que menospreza, que invisibiliza, que despessoaliza em todos os níveis a existência da gente, porque a gente confronta a sociedade com uma possibilidade muito diversa e muito plural da existência de muita de uma subjetividade mais solta. O ato falho seria sociedade mais solta. Eu ia falar de subjetividade, veio sociedade junta, né? Veio as duas deitadinha na língua, uma de baixo e uma em cima. Mas eu acho que começa por isso. Eu acho que a gente, de alguma maneira, consciente, inconsciente, bem ou mal intencionado, usando bem e mal de uma maneira proposital, porque eu não acredito nessa merda. Para mim, as coisas são muito mais politeístas do que isso. Mas, usando propositadamente isso, eu acho que bem ou mal a gente causa uma rebelião e uma revolução necessária no que seja a veia do código social. E eu acho que isso é um pavor para tudo que pretende conforto. Só que, falando da minha experiência de ser classe, eu acho que a sociedade ela se reproduz da mesma maneira na classe artística. E a minha tristeza é hoje, dentro da oscilação entre esses mundos e ter outra referência com o contato de outras pessoas, é que o mundo artístico também inventou para si uma fantasia e uma falácia que recebe muita fé de todo mundo, de que a gente goza de uma comunidade extremamente democrática,
aberta e uma diversidade muito imune ao que muito antenada a qualquer progresso nos direitos humanos, no que seja uma sociedade melhor, o entendimento do humano, porque a gente se dedica aos afetos. Isso é muito falacioso. E eu acho que esse lugar condiciona a classe artística também a ser uma estufa de muitas violências e de uma reprodução sistêmica sem a possibilidade também de discutir de uma maneira ainda mais profunda o que seja uma violência sobre diversas questões. E aí, por exemplo, eu posso só falar de algumas condições minhas, como um corpo preto, de origem periférica, que ascende e que transita por outros espaços socioeconômicos e que, justamente por ser um corpo que vem da periferia e também transita por outros espaços econômicos, é violentado por isso. Um corpo preto que intelectualmente ascende e é muito dono da intelectualidade e dos desejos que se tem nessa sociedade, apesar de não gozar de um privilégio financeiro, né? Então, assim, e outras questões de gênero mesmo, né? Então, algumas prerrogativas eu acho que elas vão existindo na classe e que elas também encontram gestos muito confortáveis, muito convenientes. E eu acho que tem discussões que estão estacionadas na classe artística, eu acho que em função dessa mitologia de uma democracia, de uma diversidade, de um acolhimento que parece que a gente comunga. E, em parte, comunga. Mas eu acho que ainda não tem como a gente não acreditar a origem das coisas e o que se torna no mercado e na sociedade o valor da recepção. A gente tem uma supremacia da titularidade até no campo do teatro, por exemplo, se a gente for falar, né? Porra, pessoas que estão em universidade, que estão ocupando cargos que ganham seus salários em um país em crise, onde pessoas que são autônomas e artistas que disputam os mesmos editais que elas e que perdem editais para elas, né? A gente está na mesma esquerda que está falando sobre demarcação de terra, a gente está na mesma esquerda que está falando sobre desigualdade social e econômica. Qual é a cor dessas pessoas que estão ocupando esses lugares? A gente tem festivais e editais que privilegiam pessoas que estão tituladas hoje, ou que estão por detrás de uma linguagem ou de um modo de saber que vestiu uma titularidade para atestar com um carimbo talvez uma qualificação de uma obra. Isso não é discutido, isso não é falado. Ninguém está disposto a abrir mão do seu latifúndio de conquista no meio. É a mesma sistêmica. Então, como eu percebo, como eu vejo, como eu sinto com muita reverência. Eu acho que é um campo que me deu a oportunidade, inclusive, de exercer a diversidade, a diferença que eu sou enquanto gente. Fato, máxima reverência, mas ao mesmo tempo também um campo com muitas toxinas e com um estacionamento mesmo de debates muito profundos acerca de quem a gente é. Eu acho que a gente às vezes para um pouco de questionar a existência humana que, sobretudo, a gente está precisando questionar mais quem a gente é enquanto artista, enquanto modo de arte, enquanto arte no Brasil, enquanto arte atual, enquanto arte mercado, enquanto arte edital, enquanto arte financeira, enquanto arte afeto, enquanto arte gêneros, enquanto arte racialidade, e para não ser só um espectro de projeção das nossas solidões, das nossas emoções, da extrema relevância que a gente passa a ter no campo de conseguir minimamente, apesar de toda a merda que a gente é, expressar alguma coisa que possa servir de comunicação, sabe? Então, não sei. Eu tenho paixão, simbiose com o universo que eu faço parte dele. Ao mesmo tempo, eu também tenho distância, questionamento, cansaço, ranço e muita vontade de trocar
a partir de despelar mais também quem eu aprendi a ser enquanto artista nesse meio, sabe? Hoje eu questiono muita merda. Muita coisa que sou eu. Antes de devolver essas questões, eu tenho lidado com elas, sabe? A um ponto de entender que eu ainda, se eu pudesse, eu me daria pelo menos um ano de silêncio, se eu não precisasse comer, sustentar, pagar conta, né? Vida operária. Eu me daria um ano, pelo menos, para tentar respirar e sentir o que eu sou para mim, de relevância e de sentido de vida, para além desse referencial todo que eu fui educado a ter. E que eu não sei o que eu de fato incorporei como sendo algo que diz de mim, ou eu incorporei só por um adestramento social ou por um condicionamento e adequação a essa ida nessa escada ascendente, que precisa ser ascendente, né? Não sei. I don't know.